Voltando para Angola, o presidente da República esteve em Benguela, foi lá, teve contato, outras figuras estiveram lá e nós convidamos o Luís de Castro aqui mesmo para falar sobre isso, porque ele também foi um dos primeiros a ir até no terreno, teve contato e também levou um apoio para as famílias sinistradas. Eh, Matumona, eh, que fotografia fizeste? Que leitura tens a trazer? Que interpretação fazes sobre esta tragédia, esta calamidade? A chuva não bateu diretamente em Benguela, as chuvas bateram um pouco mais para cima, lá no Ambo, e Uhum, os diques, não é? Os diques aqui de Benguela não regeram, uhum. mas não é um facto isolado. Este que aconteceu já aconteceram 3 vezes antes, e não vimos uma administração a intervir. E por outra, as administrações locais são muito pouco valorizadas, são pouco, digamos, se não têm muitos poderes. Eh, este acidente, a quem podemos, por exemplo, responsabilizar e como é que podemos evitar para que amanhã aconteçam situações de gênero? Sim, eu vou fazer uma análise superficial, não é? Uhum, Yeah, porque eu não sei se o nosso mano Luís de Castro ainda aparece, e se for aparecer, seria bom, todos nós ouvimos dele, não é? Até porque ele foi constatado em loco, uhum, e saberíamos mais também dele, não é? Porque nós estamos aqui uhum, fora, eh, a informação é limitada, mas o problema, além disso, é antigo, não é? Então, eu podia começar por dizer que geralmente eu sou muito crítico do presidente João Lourenço. Muitas instâncias eu critico o presidente da República, e em nome da coerência, não é? Eu vou dizer que ainda bem que foi também constatar no terreno, porque já vimos várias situações que passaram no país de calamidade, alguns excessos da polícia, onde pessoas morreram e tudo aquilo, não ouvimos nada do presidente, ou como se diz, o presidente da República não foi tido nem achado, não é? uhum, Então, só fica esta nota que pelo menos está no terreno. Agora, as razões, eu diria que é um problema em muitos casos. Hoje a razão é a chuva, amanhã pode ser um outro motivo qualquer. É que no nosso país, se formos a fazer uma radiografia, em muitas instâncias tem muitos acidentes à espera de acontecer, por conta da falta de infraestruturas vitais ou um fraco investimento em tais infraestruturas. E quem é responsável por isso, se formos a responsabilizar, é fácil. É fácil responsabilizar, apontar o dedo a quem governa de 75, não é? E quem governa de 75 também vai dizer que não, antes de 75 também já era assim. Então, ao invés de ficarmos a apontar o dedo quem devia fazer, quem não devia fazer, eu sou de opinião que chega um momento na vida, não é? Em que uhum, temos todos que parar e aprender. Porque é uma oportunidade de aprender. Porque esse problema é recorrente, não é de hoje. Hoje uhum, afetou Benguela, não é? Pelas uhum, razões que afetou Benguela, mas é aquilo que disse bem um bocado. Em Benguela foi um acidente que estava à espera de acontecer, os diques cederam, não é? E uhum, quantos outros diques não estão por ali também em vias de ceder? Então, é aquilo que se diz, que eu disse que é uma questão de subinvestimento ou até a falta de investimento, se for o caso, porque nós temos todos os setores, eh, todas as funções do Estado são ocupadas por alguém. Temos desde o Presidente da República aos ministros, aos administradores, aos diretores disso, daquilo, não é? uhum, Eh, Tem todos os cargos preenchidos. Mas agora, o resultado do trabalho desses elementos que governam o país é que tem que ser visível.
uma boa governação não implica a falta de acidentes. Vimos aqui pela Europa. A Europa é teoricamente, não digo teoricamente porque também tem seus problemas, é teoricamente muito bem governada, mas não é imune a acidentes, não é? E vários acidentes têm sido mesmo também por conta de quedas pluviométricas, mas existe sempre o aprendizado depois do incidente. O problema aqui que me preocupa é a recorrência seguida do descaso, não é? Então, que não seja mais um acidente que caia assim, e que também a ida do presidente da República a Benguela e de vários outros políticos, que não seja somente uma foto-op, né? uma oportunidade de fotografia e fazer de conta que está ao lado do povo. Então, eu digo isso porque englobo todos os outros partidos e seus dirigentes, porque nós, em Angola, temos um problema, não é? Eu não sei se é nossa sorte ou nosso azar, é que de 75 somos somente governados por um partido. Então, aquilo nos dá a entender que o governo de um outro partido faria melhor que o governo atual. Eu não vou dizer se sim ou não. O que eu estou a tentar extrair aqui é a ideia do governo, não é? Do governo. O governo é governo, independentemente da cor do partido que está a controlar o governo, não é? Então, nós temos que exigir do governo do MPLA, porque o MPLA é que forma o governo atual, melhores condições, melhor tratamento da coisa pública, mais investimento na coisa pública, porque a chuva é obra da natureza, não é? Eu ouvi aquela música, a música Chofer de Praça, narra uma história ligada à chuva, não é? As enchentes, que um fulano pretendia ver a sua amada que vivia no Museque e estava tudo alagado. Então é no tempo colonial. Já não podemos usar o pretexto que o tempo colonial também foi assim no tempo do português. Foi assim no tempo do português e também acontece ainda em Portugal, não é? Só que quando acontece em Portugal, digo Portugal de propósito, porque foram eles que nos colonizaram, e por vezes quem nos governa diz que também foi igual no tempo colonial. Nós não podemos, desse jeito, nos considerar de facto independentes, porque a nossa independência foi conquistada por uma razão: é para sermos autônomos, donos dos senhores do nosso nariz e capazes de resolver os nossos problemas. E olha aqui, estamos no mês da paz. É um mês em que foi um advento em que nós angolanos, mostramos a nossa capacidade de resolver nossos problemas. Tivemos um conflito armado e resolvemos entre nós, não é? Descartando os meandros, não é? Da guerra, mas no fim houve um ponto de concórdia, um ponto de encontro entre irmãos desavindos e fizemos a paz, resolvemos a nossa paz no nosso país. Agora, naquela guerra, as duas partes que hoje competem em relação à governação do país fizeram um investimento muito forte para a máquina de guerra. Cada um consciente das suas razões, as suas razões para enveredar pela via armada, não é? Mas, de parte a parte, houve investimento sério para, por exemplo, a UNITA sustentar uma guerra durante 27 anos e, a uma dada altura, conseguir formar uma nação dentro de outra nação, quando controlava 45% do território nacional, é fruto de um grande investimento na máquina de guerra. E, do outro lado, o governo, né, como é tido, por também lutar durante 27 anos e até mesmo conseguir uma vitória no teatro militar, também fez um investimento muito forte. Então, uma vez que aquela guerra acabou, há várias outras guerras no país. Eu aprendi que quando a pessoa é capaz de resolver um problema, quer dizer que ele é capaz de resolver tantos vários outros problemas, através da transferência de experiência. Então, se nós
Conseguimos eliminar com a guerra, por que não eliminar com os problemas, eliminar outros problemas? Nós nunca vamos combater a questão das enchentes, das cheias e esses, vamos dizer, problema das cheias, da chuva em si, Da porque é chuva, uma obra sim. da natureza, não é? Mas não podemos estar a sofrer do flagelo da chuva do mesmo jeito ou cada vez pior que o ano passado. Isso mostra um descaso da parte de quem governa, não é? Uhum. Mostra que, enquanto nação, uma nação supostamente governada, não está a levar o processo de governação muito seriamente. E depois, o Álvaro falou daqui, as administrações municipais estão pessimamente equipadas, né, para Uhum. lidar com situações. É normal porque temos administrações que servem mais à função de comitês partidários, né, do Uhum. que necessariamente administrações reais. E, ademais, temos o facto que nós não temos administrações de facto por não existir autarquias, por exemplo, no nosso país. Quando A vimos propósito, o governador de Luanda a criticar o administrador municipal daqui e dali por esse problema ou aquele, nós temos que pensar duas vezes, porque o governo é centralizado excessivamente, não é? Centralizado, ou é centralizado a todos os títulos. sim, Porque porque os administradores municipais uhum, têm pouco espaço de manobra, não têm poder, até poder decisional não têm. ele não tem, porque ele é, antes de mais, como é que se diz? O delegado municipal do partido, antes de Ah, mais nada. Está a porque ele ver? nem tem, ele nem tem capacidade de contratação com Exato. empresas que podem prestar serviços acima Uhum. de um budget. Exatamente. E ele não está em condições, por exemplo, eh, de traçar um orçamento municipal, porque não existe uma Assembleia Municipal que Hum, debate os questões problemas municipais, comunitários. Uhum. problemas comunitários. A Câmara não existe no verdadeiro sentido da palavra, porque não tem um poder devolvido. É aquilo que Hum, estamos a falar daqui da questão do Reino Unido. O Parlamento deve ceder parte do hum, seu poder para o município, não hum, é? Porque uhum. é assim que vem a Câmara Municipal ou a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, sim. Então, na Assembleia Municipal temos os nossos mini-deputados, que são os deputados municipais, não é assim? Uhum. Os constituintes da Assembleia Municipal. Quer dizer que dentro do município já temos aqueles que debatem assuntos ligados ao município exclusivamente, que confrontam diretamente ou lidam com o município diariamente e que, na sua maioria, também são munícipes, não é? Porque, obviamente, residem no município, vivem os problemas do município diariamente Uhum. e há questões, por exemplo, que as soluções são simples e pode se encontrar localmente. E tanto é que o Álvaro vai observar que nós, se bem que vivemos numa era global, mas tudo começa local. Uhum. Tanto a economia como tudo, é tudo local. Então, quando nós desprezamos o local e olhamos para o global, no contexto nacional, olhamos mais para a cidade alta, não é? Ou Uhum. para a Assembleia Nacional, em relação ao município, tudo que vem para o município é ditado pela cidade alta ou a Assembleia Nacional, vamos acabar com esse tipo de situações. De facto. Porque até o presidente da República visitar Benguela, não é? Benguela Uhum. tinha que estar em condições a nível governamental da província, tinha que estar à altura de responder a qualquer problema. E digo isso reconhecendo que não somos um Estado federal, não, mas Uhum. ainda assim é possível devolver poder às regiões, às províncias, que em consequência depois aos municípios, aldeias e outras localidades, de modo que a governação é mais atuante, diretamente ligada ao povo, porque quando, por exemplo, o senhor governador de Luanda culpa a população e os administradores, está a demonstrar o quê? Que é esse administrador que não tem poder nenhum, é também este povo que não tem poder nenhum, porque ele não nomeia ninguém, ele não elege ninguém diretamente. Uhum.
E quando Uhum. digo que ele não elege ninguém diretamente, é mesmo vamos dizer, a questão da eleição do presidente da República é discutível, mas a questão da eleição do deputado, por exemplo, essa aqui já não é discutível, porque o deputado ele é membro de uma lista do partido. Listas Então, fechadas. é uma lista partidária. Matumona, Então, estás aqui a trazer provocação para te fazer perguntas, mas hum, só que estamos aqui já há bastante tempo. Tenho tá, pena de ti que tens que repousar também. Né? uhum, Portanto, é, é, neste caso, a responsabilidade toda cai no presidente da República, porque até o governador provincial, até certo ponto, também se sente, não é? Se sente incapaz. Porque quem cria os contratos, as adjudicações direitas, é a presença da República, não é o governo provincial. exato. Portanto, este problema de Benguela, dos diques, não é? Ou Uhum, das diques, ou os diques, uhum, quem tem que responder diretamente não é o governo provincial. Da forma uhum. que a nossa, o nosso formato administrativo está criado, é o presidente da República, porque os outros são só auxiliares. É o presidente da República que tem que responder. E Totalmente, disseste bem no exatamente, princípio. Houve exatamente. situações que ele nunca deu nem sequer cara, mas desta vez tinha que dar cara. Será que, Matumona, a pergunta é: deu cara porque estamos no ano pré-eleitoral e ele começa a. Porque isso é um estrago, meu irmão. Famílias ficaram sem nada. Eu estava a ouvir o Rick Stress que disse: olha, há famílias que perderam documentos, não têm mais passaportes, imediatamente tinham que fazer já o recenseamento, porque é ali onde depois até os imigrantes ilegais vão se aproveitar para se fazer passar como sinistrados e vão ter nacionalidade. Exato. Então Então, uhum. É, é, portanto, quem que tem que responder de facto isso? É o presidente ou o governador provincial ou o administrador municipal? é assim, tem um princípio americano que foi levantado por Colin Powell a quando da invasão do Iraque. Ele disse assim: se quebraste algo, não é? Uhum. Cabe-te a ti resolver. É teu problema. Então, nós temos um sistema político. É fácil criticar quem está a governar. Uhum. Então, nós não podemos aqui dizer que o MPLA tem que governar, porque é o MPLA que forma o governo, não é? Uhum. O MPLA tem que governar deste jeito ou daquele. Não. Eu tenho uma coisa que gosto muito do sistema de ensino britânico, que, por exemplo, na matemática, ele te põe uma equação no quadro, não é? Uhum. A um certo nível já de estudos, não que seja um matemático, não, mas por experiência, assim, observação, ele coloca um exercício no quadro e põe-te a resolver. Ele não se importa o método. Ele quer o resultado. Ele quer ver o resultado e uma explanação lógica de como chegaste naquele resultado. Uhum. Então, se o MPLA escolheu, porque é uma escolha, governar do jeito que governa, não é? Uhum. Então nós estamos só aqui a esperar e olhar o resultado. Ok. O resultado que estamos a ver é este, não é? Então nós não vamos julgar a governação, vamos julgar o resultado. Já que julgar a governação é problema, não é? Então Uhum. é o resultado. E a pergunta que não quer se calar é a seguinte: assim mesmo está bom? Aham. Está a ver? Então são desse tipo de coisas que vamos falar. Hoje é governo do MPLA, amanhã pode ser governo de uma outra cor partidária. O que não muda é o governo, porque mesmo lá onde há democracia, por exemplo, o inquilino da cidade alta muda. A Hum. cidade alta não muda. Mas agora, Matumona, outro problema que nasce aqui é a competência. Hum. É verdade que o poder todo está concentrado no presidente da República. Segundo a nossa Constituição, o poder executivo está no Uhum. presidente da República, mas ele tem auxiliares. Os auxiliares servem para quê? É só para fazerem figurino ou o auxiliar tem que ser também competente e tinham tempo suficiente para advertir ou alertar o chefe do executivo, dizendo: olha lá, temos este problema.
em Benguela, na zona da Caop e aliás, na zona do Cavaco e as soluções eficientes são estas, soluções duradouras são estas. Então, chefe, é emergência. Sim. Chefe, é emergência. Portanto, eh, nós estamos a ver que o presidente da República ele vai mais, não sei se é pelo pela camaradagem, por simpatia, o quê? Porque disseste bem, o administrador municipal do Cavaco é delegado do MPLA. E será Uhum. que é por ser delegado representante político ou temos que começar a ir por competência? Ali, essa questão de 2 milhões de kwanza, porque é Epa, assim. valoriza um pouco mais a questão. 2 milhões de quanto são 2 mil euros? Ah, é? Não, não, Yeah. ok, não, porque acho que o valor da questão está no aspecto kwanza em si. Ah, tá. Esquece a Ok, né? fração nominal, é o Ok. kwanza em si, não é? Em Para quase não em si, falar, ok. tentar valorizar a nossa moeda nacional, não é? Ok. Ok. Então vamos dizer 2 bilhões de kwanza, porque com 2 Pronto, bilhões de pronto, kwanzas, pá, resolvemos o problema do cavaco. pronto. Se fosse no leilão, vai uma, duas, pronto, está vendido. Yeah, então, 2 bilhões a questão de 2 bilhões de kwanza que, acima de tudo, não quer se calar é esta. É aquilo que eu disse. A governação, o estilo de governação compete a cada um. Hum. O problema é o resultado. Agora, quando falamos em competência, é bem verdade que, por exemplo, a UNITA na campanha das eleições passadas foi que ele tiveram no seu manifesto a ideia do GIP, né? Governo integrado e participativo, onde eles tinham a ideia de trazer mais pessoas que não precisava ser só de um partido, ou pronto, pelo menos é uma ideia no papel, não é? Uhum. Que é boa. A questão que se coloca aqui é que nós temos um partido que nos governa, um partido-Estado, que em muitos casos vive constantemente numa situação de ameaça existencial. Por conta disso, o maior investimento está virado à manutenção do poder. Como consequência, não aponta-se o mais capaz ou o mais competente. É o mais próximo, o de confiança. Agora, isso aqui, por vezes, possa até ser, digo aqui, possa ser, não é de uma forma especulativa, que seja contrária às orientações superiores. Porque o Álvaro vai notar uma coisa: o mundo em si funciona à base de recomendações. Se no Ministério das Telecomunicações do nosso país, ou da comunicação, estão à procura de um canal que seja lançado no nosso país como um novo canal, assim, não tem por que não considerar o Bem-Haja e tantos outros canais que temos alternativos. Uhum. Não tem por que não recomendar. Mas passa sempre por um certo crivo. Quem é que está em condições de falar para o ouvido do presidente da República e dizer que não, leva o Bem-Haja, ou leva outro canal, ou leva assim? Quer dizer, é onde está o problema. Ali temos problemas estruturais da nossa sociedade que deve ser atacado e que esse tipo de situações só vêm expor. Então, eu duvido que o angolano é completamente ou tão incompetente assim. Porque o Álvaro se sentas assim, numa mesa com irmãos angolanos, se formos 10, acho que és capaz, eu pelo menos, a última vez que fui para Angola, uma coisa que me impressionou muito é. E aquilo, imagina que eu sou angolano, mas fui para Angola, o que me impressionou muito é o talento e a rapidez de raciocínio do angolano. Então, uma pessoa que raciocina do jeito que o angolano raciocina, para ser associado com incompetência, também é um pouco injusto. É possível que tenha ali um problema estrutural que deve ser regulado por parte de quem governa, não é? E porque eu acredito que esses projetos todos são projetos orçados, os dinheiros saem do cofre do Estado,
Só no terreno é que não aparece. Olha, isso o Isidro já estava aqui a criticar, o Isidro Fortunato já esteve a Uhum, criticar aqui antes de ontem, uhum, dizendo que esta, por exemplo, é como se fosse uma ocasião uhum. para o surgimento das tais empresas que vão vir para prestar serviços, mas com a finalidade, por simplesmente, de fazer o desvio. Exatamente. Então, quer dizer, a lição está ali, foi dada. A chuva deu a lição. Conforme muitos dizem, o inspetor chuva já veio, não é? Já Uhum, inspecionou certas obras e reprovamos. Então, é que nós não podemos. Eu não quero cair naquela, mas só que é recorrente, né? Infelizmente. uhum, Eu quero ser, quero me declarar ingênuo o suficiente, não é? uhum, Para acreditar que temos um governo que é capaz de aprender e vai aprender com essa lição para que o próximo incidente, os próximos incidentes ligados à chuva, que pelo menos não aconteçam nas mesmas províncias, nos mesmos sítios. Não que eu deseje que haja incidentes dessa natureza, não é? Mas pelo menos uhum. será uma demonstração de lições aprendidas. Sabe, Álvaro? Porque uma coisa Ok. que nós aprendemos por experiência, sim, vamos vendo. O Álvaro vê, por exemplo, na indústria da aviação. É sabido que viajar de avião é a forma mais segura que há de viajar. Uhum, Tudo por quê? Porque um acidente dificilmente repete-se. É assim na arena da aviação. Quando uhum, acontece um acidente, com uma aparelhagem, um aparelho, não é? uhum, Aquele aparelho é suspenso, não pode voar até apurar-se as razões uhum. reais do acidente. Quando regular aquela situação, aquilo não volta a acontecer. Yeah. É isso que faz da indústria da aviação uma indústria super segura. E são exemplos que podem se seguir, podem se transferir para a governação. E para chegar nesse ponto, tem que existir, de facto, não é o PIM, não é o PIM, não é o PIM, é mesmo o governo local, porque a Hum. governação é local. Não existe, não existe um governo nacional centralizado, não. Ele tem que ser local para nacional, porque tudo acontece na localidade. Na Este localidade, é verdade. é, é. Uhum, O momento em que nós não temos um governo local, não é? uhum, Essas situações, e vou aqui refazer o meu argumento, o governo local não impede esse tipo de situações acontecerem, porque uma calamidade natural é uma situação de força maior, é um caso de força maior. Força maior uhum, é a força da natureza, ninguém consegue se impor, não é? uhum, Mas uhum, aquelas que são evitáveis, não é? uhum. Quando não se tomam ações concretas de resolução, então temos que, pelo menos, no mínimo, começar a ver também responsabilização. Hum. Se do lado nos fazem entender que o administrador estava equipado a lidar com aquela situação, então temos que ver responsabilização. Alguém tem que ser responsabilizado, porque no fim são vidas perdidas, em casos dos que perderem os seus entes queridos, e também tem vidas perdidas no sentido daqueles que perderem os seus haveres, têm que recomeçar. E, quer dizer, e o nosso problema ali é de impunidade, uma impunidade perpétua. Então, dali que é importante. Eu não quero entrar no campo de boa governação, má governação. Não. Aqui, o cerne da coisa é o resultado. Cada um governa ao seu jeito, não é? Uhum. Cada um governa ao seu jeito. Nós, os demais, queremos ver os resultados. Então, se o resultado Aqui, não é favorável, não é? Para que uhum, continuar a tocar na mesma tecla? Quer pois. ficar 100 anos no poder, mas como? A tocar na mesma tecla. Chega um momento que não, eu não saio do poder, vou me manter, epa, então que governes. Aqui Chega um momento. O Elcio questiona, eu sei que já viste, e ele diz: será que o erro foi mais a nível municipal? Exatamente, Manuel, a pergunta é esta. Quer dizer, nós não podemos responsabilizar o município quando o município depende do centro. Hum, Porque para a questão ser municipal, o, o,
o Elcio, por exemplo, se fosse um município do Kazenga, suponhamos, não é? Uhum. Com um dever cívico muito forte, seria um conselheiro da Câmara do Kazenga. E é um conselheiro da Câmara do Kazenga que foi oposto ou sempre denunciou essa vala. Lá, 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 lá. Então, o dia que aquela vala arrebenta, o Elcio é quem sai a dizer: trazer uma vitória minha, porque eu tenho sempre alertado sobre essa vala. Porque essas situações acontecem não é por falta de aviso, mas só que esses avisos não são, vamos dizer, não tem um megafone, porque o relatório vai do administrador para o chefe, lá em cima. Uhum. Porque onde existe autarquia, então, na autarquia, como é que é? Como funciona? Vou aqui mais uma vez expor algo que é óbvio. Na autarquia, vai acontecer que temos um governo do MPLA, por exemplo, não é? Uhum. Mas o governo local, sendo o município do Kazenga, por exemplo, uma autarquia local, que é governado pelo PDPANA, por exemplo. Uhum. E lá, no Kazenga, em consequência, o MPLA é oposição, a UNITA é oposição, o Prajá é oposição. Toda vez, sendo oposição nesse município, são pessoas que têm como função meter pressão no governo local. Uhum. Agora, quando tudo é centralizado, é aquela questão de quem está lá em cima dificilmente vê o que se passa lá embaixo. E ali depois vem a ideia da paranoia, não é? Um dos efeitos da paranoia, sobretudo de quem governa, é pensar que o país está bem. Já ouvimos nosso presidente da República um dia falar que Angola é um paraíso. De Uhum. facto, é um paraíso, não é? Mas para quem? Agora, ele tem que dizer isso aqui, porque ele dorme num bom sítio, come bem, tem tudo à sua volta. É normal, é um instinto humano, é um estado psicológico, que ele vai, por consequência, pensar que todo mundo está como ele. Abre a Uhum. torneira, tem água, não é? Uhum. Toma banho, vai para o esgoto. Uhum. E por aí além, mas o país não está necessariamente assim. Agora, ele estando distante, cria essa desconexão. E a solução é exatamente aquilo que têm defendido os proponentes das autarquias. Então, nós não podemos começar a culpar as administrações municipais que não têm poder autônomo, não Uhum. 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 têm Uh, que lhes conceder. E dali que a culpa é do governo central, não é? uhum. Totalmente. Eu espero que tenham aprendido lições com essa catástrofe, já que perderam a oportunidade de aprender com as demais passadas, que aprendam com essas, já que insistem em governar, que façam alguma coisa, aprendam e façam o máximo possível que o próximo acidente não seja esse, que seja um outro, porque tem vários outros acidentes à espera de acontecer. Yeah. É uma questão de quando, não é de si, infelizmente. Uhum. É isso. Portanto, esta situação de Benguela, do rio Cavaco, vai nos ajudar a compreender muita coisa e eu penso que desta vez o Estado, ou melhor, o governo não tem escapatória. Isto vai mesmo impulsionar uma certa mudança, um outro approach, melhor dizer, não mudança Sim. propriamente, vai levar o governo a ter um outro approach para Uhum, lidar com essas situações. Nunca mais esperar as consequências, mas uhum, começar a trabalhar na prevenção, não é? Prevenir, evitar que acidentes do gênero aconteçam. Agora, o último aspecto que eu queria ouvir-te, Matumona, é o aspecto humanitário. Há muitos angolanos sensíveis que se levantaram para ajudar. E estamos a ver uma coisa transversal. Tanto faz os políticos, os não políticos. Quando falo políticos, simpatizantes do MPLA, simpatizantes de outros partidos da oposição. O Luís de Castro, que agora vamos começar a lhe cobrar, prometeu, telefonamos enquanto a live está a correr. Ele prometeu que iria entrar, não entrou, não sabemos o que é que se passa. Ele também levou ajuda em nome do Partido Liberal. Agora,
Matumona, como é que vês esse aspecto? Primeiro, o angolano é generoso. Por outro lado, essa generosidade do angolano também não é, fazer favores a quem devia ser o primeiro a dar resposta a este problema? A generosidade ou filantropia é bem-vinda, não é? Uhum, E eu comendo, não é? E felicito todos aqueles que compadeceram-se com o irmão sofrido, não é? uhum, Quando digo irmão, também irmã, o seu próximo. Toda ajuda é bem-vinda, não é? Toda ajuda uhum, é bem-vinda, porque não estamos num momento de. Porque o Álvaro vai reparar que há momentos que esse é o momento de receber ajuda. Vamos fazer a análise depois. E isso ok. vai, isso vai tanto para as pessoas que foram dar, as pessoas de boa fé, tanto para quem governa, não é? Uhum, Porque que não seja que não seja uma oportunidade de foto-op, né? Oportunidade de fotografia. Ir com as câmeras, dizer que eu apoiei, não é? Em uhum, consequência, tenho direito ao teu voto. uhum, Que não seja esta a motivação. uhum, Mas que haja uma coisa, né? Que eu, pelo menos, espero, que pode me animar em termos de mudança. Isso é um conselho grátis que estou a dar para os nossos governantes. Depois de tudo isto, que comece o inquérito. Lança o inquérito das causas. Só assim. E depois divulga mesmo o resultado. E as recomendações. uhum, Né? Só assim podemos começar a ter esperança de que, de facto, temos pessoas sérias a nos governar. Porque não basta essa onda de solidariedade. Porque em Angola nós temos, morre muita gente em Angola, nós sabemos, por vezes até por motivos evitáveis, né? uhum. Por essa experiência que nós temos de tanta dor e luto, sabemos a experiência de quando temos o óbito, tem muita gente, a comunidade vem. Mas depois de tudo, quando a comunidade vai-se embora, ficamos ali no abandono. Já Uhum. nem sequer alguém vem para saber como é que passaram a noite, perdemos certa coisa africana que é essencial, não é? Então, Uhum. vou buscar esse pequeno exemplo para mostrar que o nosso governo não pode ser aquele governo ou a nossa sociedade, que não seja aquela sociedade, não é? Mas é Uhum. mais o governo porque é mesmo uma atividade governativa. Tem falhas aqui. Então, que não seja aquele governo que veio, observou e foi-se embora. O presidente da República veio do avião, aterrou, foi, constatou e foi-se embora. Não, tem que, de facto, ter. Temos vários juízes no nosso país, homens sérios. Uhum. Escolhe um juiz, porque os juízes geralmente são bons mesmo de liderar processos, não é assim? Uhum. Uhum. Então, Uhum. põe um juiz, não precisa ser deputado. Se temos também um deputado que é dado em Na matérias matéria. de relatórios por aí, que seja então indicado, que seja nem que for um deputado é, de consenso, que vem da Assembleia Nacional, através dos diversos grupos de especialidade, que faça um inquérito, elabore um inquérito e tenha um relatório que nós, os cidadãos do tal país, Angola, recebemos esse relatório que, olha, o vosso governo fez um estudo sobre as causas e os efeitos das enchentes, não é? E Uhum. constatou que tudo aconteceu por esse motivo e aquele, e estamos a recomendar que a cura será esta, daqui assim, a X anos, vamos ter uma situação em que o país já não vai precisar mais ter enchentes gratuitas. Não vai parar de ter enchentes, porque é obra da natureza, mas já não vai ter essas gratuitas e devastadoras como estas, porque está a fazer alguma coisa em relação ao problema. Então, fora isso, então aí vamos dizer que pior que a falta de competência, vamos dizer que é falta de seriedade e vontade de resolver os problemas do povo. Ok. Ok, Matumona, o que é que me resta é dizer valeu a pena ter-te aqui.
falamos bastante sobre o Brexit. Vamos aguardar, esperemos que o Stemmer tome, ou melhor, essa decisão ele leve até ao fundo e Uhum. que possa trazer, possa aliviar a Inglaterra, não é? Quando falamos Inglaterra, não só para os ingleses, mas também para Dinheiro. as comunidades diaspóricas que lá se encontram. Quanto ao Irão, ou melhor, ao conflito, esta guerra, esperemos que esta guerra termine o mais rápido possível, também para fazer respirar, porque houve um ponto que eu queria lembrar aqui. Já alguns especialistas e até as próprias Nações Unidas já fizeram um estudo previsível de que a crise que esta guerra e o encerramento do Estreito Leitura de Hormuz vai criar uma recessão econômica pior que aquela que tivemos no Covid. Imagina, uma coisa de 30 dias, talvez estamos a caminho de 35 dias, já estamos a mais de 35, a né? mais, Já a mais de passamos. 40. Yeah, Já passamos os estamos 40. já a 40. Então, Uhum. vai criar um dano econômico superior àquela do Covid, porque durante o Covid os barcos estavam a circular ao menos, Uhum. né? O petróleo estava a circular, as indústrias estavam a funcionar, só que Uhum. desta vez é complicado, é complicado. Então, esta guerra tem que terminar mesmo. Angola, vamos aguardar, disseste bem, eh, estamos à espera dos resultados, não importa o método, não é? Usando a metáfora da matemática na Inglaterra, não Uhum. importa o método, mas vamos esperar os resultados. Aqui não é se é da esquerda ou da direita, queremos ver os resultados. Isso é que queremos. Matumona, as tuas últimas palavras? Sim, Álvaro, eu acho que fizemos um bom tempo de conversa, não é? Como sabes, é sempre um prazer estar em tua companhia. Abordamos as questões que já citaste e quanto, já a jeito de conclusão, quanto aos nossos políticos, não é? Uhum, Que, prontos, que pensem em Angola e pensem em Angola o tempo todo. E quanto ao nós enquanto cidadãos, não é? Ou como se diz, povos de Angola, temos que entender, temos que deixar também um bocadinho do fanatismo, não é? E entender que o governo é governo, independentemente da cor, é governo. Então, nós temos que fazer pressão ao governo. Quando digo pressão, não é mudança de regime, não, porque o regime tem que cair em função daquilo que é a nossa pressão. Então, quando falamos de regime, hoje o regime é de cor vermelho e preta, amanhã pode ser, e amarelo, amanhã pode ser um outro regime, um outro partido uhum, forma o governo, não é? E uhum, quem resolve os problemas de facto é o governo, não são os partidos. Os partidos controlam o governo e vêm com as suas ideias, não é? uhum, uhum, E que haja mais uhum, abertura, que os líderes políticos sejam sejam exemplares. Quando digo sejam exemplares, não quero aqui apontar este ou aquele que não é exemplar. Quem é exemplar, continue sendo exemplar. Quem não é uhum. exemplar, que seja exemplar. Eu acho que falar para a nossa gente tem que ser assim, talvez porque temos Yeah, muita sensibilidade, não é? Nos sim. magoamos com muita facilidade. Então, é, Álvaro, é sempre um gosto, um prazer estar contigo. E Angola é nossa e também o Uhum. mundo, não é? Vimos a experiência Claro. dos astronautas que foram para a Lua. Quando vimos as imagens, não é? Aham. Perguntaram para um deles qual foi a sua maior experiência. Ele disse que, para mim, a experiência mais marcante foi quando vi um mundinho, assim, não é? Então, somos todos desse mundo, não é? Yeah. Somos todos desse mundo, somos todos galácticos, vamos Uhum. nos amar mais e pronto, menos guerras, não é? E Menos guerras. de Yeah. resto é isso, Álvaro. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e pode sempre contar comigo para as próximas Sim, intervenções quando achar necessário. sim, Matumona, penso que sim, gostamos muito e vês, há muitas pessoas que estão a gostar muito, estão a exprimir e sabes, a estima aqui
por ti é sempre alta, é muito alta, porque toda vez que passas aqui, as tuas leituras são de chapéu e falas da questão dos astronautas. Gostaria e vou mesmo convidar-te futuramente para falarmos dessa experiência destes três astronautas, o que é que foi descoberto, Quatro. o que é que avanço vai dar para a evolução do nosso bloco terrestre e pronto, iremos falar. Temos tantos outros temas, sempre no âmbito internacional, que contigo nos sentimos muito, muito informados. Caros amigos, assim estivemos com o Matumona e quero também dizer ao Elcio, sim, Elcio, tu és da direita, não vale a pena tentar aqui te justificar, tu próprio é que te identificaste sendo da direita, né? Então agora aguenta, agora todos sabem que és da direita e vais ter que aguentar mesmo, mas eu não sou da esquerda. Eu faço o meu trabalho de comunicador, de jornalismo aqui, eu tenho que trazer os factos, tenho que informar, né? Isso é que eu faço. E quando eu informo, eu tenho que informar com factos e me basear dos critérios que existem para manter o equilíbrio, senão aqui vamos todos nós sofrer. Lamentamos o presidente Luís de Castro não esteve conosco, confirmou, não esteve, e aqui vamos tirar um ponto. Ele ontem ganhou 10 pontos e hoje vamos tirar um, fica com 9. Presidente Luís de Castro, faça os possíveis de reconquistar o ponto que perdeste hoje.